Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do 27. Hoje aqui onde eu estou gravando está uma chuva e olha só, não sei se dá para ouvir, né, daí onde vocês estão, o barulhinho de chuva gostoso que está aqui, tá bom? Eu gosto bastante do barulho da chuva. Vamos para a escritura do dia aqui. Eu vou compartilhar com vocês, são 133, vou ler primeiro aqui o versículo 12 e o versículo 13. Esses dois versículos aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, tanto quando ele vai vir entre os gentios, tá bom? No Monte Sião ali, né, no Missouri, e também lá em Jerusalém, tá bom? Então no versículo 12 diz o seguinte: portanto, os que estiverem no meio dos gentios, fuja para Sião, e os que forem de Judá, fuja para Jerusalém, para as montanhas da casa do Senhor. Então é citado aqui, né? Ele pega essas duas eventos que vão acontecer, eles são literais, tá bom? O Senhor ele vai visitar o seu povo em Sião e também ele vai visitar o seu povo lá em Jerusalém como a segunda vinda. E é literal, né? Ele fala aqui que os que são de Sião, né, entre os gentios, entre as nações gentias, eles devem fugir para Sião, para encontrar o Salvador lá, tá bom? E os que estiverem lá em apuros, né, por causa das guerras lá em Jerusalém, vão correr para montanhas ali para se proteger e o Salvador vai encontrá-los ali naquele local também. Tá bom? Esses dois eventos vão ser literal, isso vai acontecer. Mas nessas duas escrituras aqui, o Senhor torna esses dois eventos falando para nós, nessa época que nós estamos vivendo agora, de uma maneira simbólica, tá bom? O livro de Isaías, ele tem muito disso, tá bom? A gente está estudando o livro de Isaías, ele está falando sobre o passado, a aplicação no presente e jogando lá para o futuro a outra situação, né? Como Babilônia, né? E Babilônia vai falar nesses versículos aqui também, tá bom? Então é algo que vai acontecer literalmente, Jesus Cristo vai vir entre os gentios e também vai aparecer lá em Jerusalém, é algo literal. E aqui o Senhor fala de uma maneira figurativa, né? Agora, em nossos dias, como nós devemos fugir do meio dos gentios e ir para Sião, ou fugir, né, conforme fala, de Jerusalém e ir para os que são de Judá, fugir para Jerusalém, ali para as montanhas, tá bom? Então ele fala agora de uma maneira figurativa, dizendo assim, ó, o versículo 14: sai dentre as nações, sim, a Babilônia, no meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual. Então nós sabemos que a cidade Babilônia, ela existiu, bom, e ela era uma cidade que tinha muita idolatria e por causa disso era considerada uma cidade muito pecaminosa, por causa das suas muitas idolatrias, muitos deuses que existiam ali, tá bom? E aqui o Senhor está falando então de uma maneira figurativa, porque ele falou sair da Babilônia espiritual. No momento que nós vivemos agora, Sião é o lugar onde nós congregamos, tá bom? Onde nós estamos. Ou seja, cada estaca, cada ala é uma Sião. Então nós se reunimos no lugar de adoração que é considerado Sião. Mas vai chegar uma época que a gente vai ter que sair e ir para a cidade santa, né? A Nova Jerusalém, no Missouri, ou aqui os que são de Judá vai lá para Jerusalém, para o meio das montanhas, fugindo de seus inimigos aí. E aqui o Senhor fala de uma maneira figurativa, sair da Babilônia, né? Ou seja, saia do pecado. Bom, então ele está falando, ele pegou algo que é literal e está passando para algo figurativo, para nós sairmos do meio do pecado, do meio das pessoas que estão cometendo pecado, ou seja, não se envolver com o pecado. Olha o que ele diz no versículo 15, tá bom? Assim: mas em verdade, assim diz o Senhor, que vossa fuga não seja às pressas, mas que preparem todas as coisas com antecedência. E o que for, não olhe para trás, para que não lhe sobrevenha uma destruição repentina. Então aqui no versículo 15 ele fala como nós devemos sair da Babilônia, sair do meio do pecado, tá bom? E uma das coisas que ele falou, né, que chamou a atenção aqui, ele falou sair e não olhar para trás, tá bom? Olhar para trás aqui lembra bem a história da esposa de Jó, né? De Jó não, desculpa, a esposa de Ló,
que quando Sodoma e Gomorra está sendo destruída ali, é uma cidade muito pecaminosa, tá bom? Sodoma e Gomorra, e o Senhor vai destruir a cidade. E antes de destruir a cidade, ele envia os seus anjos ali para avisar Ló e sua casa, né, para que saísse ali da cidade. E aí Ló, ele avisa muita gente ali, mas eles não querem sair. E aí então ele pega a sua esposa e suas duas filhas e sai. E aí o anjo havia dito, né, não olhe para trás. E aí quando eles estão fugindo e a cidade está sendo destruída, a esposa de Ló, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Tá bom? Então dá para fazer referência aqui com essa escritura, né, quando ele diz, e os que forem, né, para Sião, não olhe para trás. Então, o mesmo sentido da esposa de Ló, ela olhar para trás, é esse sentido aqui. Eu não sei se você sabe, mas a esposa de Ló, tendo se tornado uma estátua de sal por se olhar para trás, é algo figurativo. Tá bom? É literal que ela morreu. Ao olhar para trás, ela morreu. Mas é figurativo que ela tenha se tornado uma estátua de sal. Tá bom? Então, o que acontece aí? O sal, ele é usado na antiguidade e até hoje em dia como conservante. Nós podemos ver nas parábolas de Jesus Cristo, ele é usado como tempero e também como um conservante. Hoje em dia, por exemplo, nós temos o sal como conservante para conservar a carne seca e também o peixe, né, o bacalhau ali também. E outros tipos de carne, carne de sol, quando você põe o sal ali, põe para secar, aquela carne ela não se decompõe, tá bom? Que propriedade tem no sal para que ele se torne um conservante? Lembrando que na época, bem antigamente mesmo, não tinha geladeira, não tinha esse tipo de tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, você vai no mercado ali, você vê o leite ali fora da geladeira, né, numa caixinha, ele dura 3 meses, 6 meses, coisa assim, né? Coisa que seria impossível de imaginar, né? O leite você tira da vaca ali, no outro dia, se você bobear ou algum tempo ali depois, já estragou. Então, o conservante naquela época, na antiguidade, era o sal. Bom, o que o sal ele faz? O sal, ele acaba tirando a água, né, da célula. Toda célula tem água. E as células que têm água também são as células ali que decompositoras, né, que decompõem os alimentos, ou seja, aquelas células que faz com que o alimento espodreça. E colocando o sal ali, o que acontece? O sal elimina, né, ele tira essa água da célula, fazendo ela sofrer uma desidratação, e então aquela célula que decompunharia, né, que estragaria o alimento ali, ela morre. Então a carne ela fica vários dias ali sem estragar. Tá bom? Então o sal na antiguidade ela servia como conservante. E no sentido aqui da esposa de Ló, que olhou para trás, ou seja, ela se conservou com o seu coração na cidade. Quando diz que ela olhou para trás, é porque ela olhou com saudade, né? Ela olhou ali com desejo de continuar na cidade, ou seja, ela gostava do que tinha lá. A realidade é essa, tá bom? Então o sal aqui ele tem esse simbolismo de conservante, tá bom? Por outro lado, nós podemos entender também nas parábolas de Jesus Cristo, que ele diz, né, que o povo do Senhor ele é o sal da terra. Então nós somos o conservante do mundo, tá bom? O sabor do mundo, né? Esse tempero do mundo aí, tá bom? Então só explicando um pouquinho sobre essa parte de não olhar para trás. Então quando ele fala ide para Sião e não olhar para trás, seria não ter desejo no coração de voltar para o pecado, tá bom? De voltar para fazer as coisas erradas. Então é esse o sentido aqui da palavra não olhar para trás nessa sessão aqui, 133, versículo 15. Algo bem interessante que eu marquei aqui também, que fala sobre não voltar para uma vida de pecado assim que nós saímos, lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, ele fala sobre isso, sobre quando a gente sai do mundo, deixa as velhas coisas para seguir a Jesus Cristo, a gente fez um compromisso com Deus e a gente está abandonando a nossa vida anterior e começando uma vida
ali como discípulos de Jesus Cristo, assumindo esse compromisso, tá bom? E é muito interessante um provérbio que Pedro ele acaba citando sobre isso, sobre as pessoas que fazem esse compromisso com Deus e depois eles voltam para o pecado, né? Voltar para o pecado não no sentido assim de que não vai errar mais. A gente se torna discípulo de Jesus Cristo, a gente acaba cometendo erros, pecados novamente. Mas ele está falando no sentido de realmente abandonar a obra, abandonar a igreja de Cristo e se emaranhar no pecado novamente. E nesse caso, Pedro ele diz, né, que é melhor a pessoa nem ter conhecido realmente o Evangelho, não ter feito esse convênio com Deus, se a pessoa realmente abandona e não quer saber mais, tá bom? Mas o provérbio que Pedro diz está aqui no versículo 22, ele diz assim, ó, deste modo sobreveio-os por um verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É interessante isso, né? Aquilo que o cão ele vomitou, aquele cachorro ele vomitou, né? Aquilo que ele não queria mais. E ele está falando de pessoas aqui. Ou seja, se eu estou seguindo a Jesus Cristo, seja com sacrifício ou não, eu vomitei algumas coisas, eu deixei algumas coisas, eu tirei algumas coisas de dentro de mim. Para mim me tornar um discípulo de Jesus Cristo, eu tive que abandonar algo, e começar uma vida com Cristo. Então eu vomitei aquilo. E aí, simbolicamente, ele está falando aqui, né? O cão voltou ao seu vômito, né? Ou seja, depois de eu ter feito um compromisso com Deus, eu vou lá e volto para aquelas práticas, aquelas coisas ruins que estavam dentro de mim, eu pego de novo e ponho para dentro, tá bom? Então tem esse simbolismo, ou como ele usou da porca lavada aqui, né? A porca que já estava limpa, né? E o convênio com Deus, ser lavado pelo batismo, tudo isso tem um simbolismo da limpeza, né? Mas voltar para o espojador de lama significa se sujar novamente, se emaranhar no pecado, tá bom? Então, para terminar, só lá na seção 133, o versículo 15, algo que eu achei bem interessante na frase, que diz assim, mas em verdade assim diz o Senhor. Ou seja, ele está falando como se preparar para a segunda vinda dele, tá bom? Ele diz que a vossa fuga não seja às pressas, mas que se preparem todas as coisas com antecedência. Então ele fala que nós devemos sim fugir para Sião, ou sair do mundo, sair da iniquidade, mas ele falou sobre que nossa fuga não seja às pressas. O que isso significa afinal? Bom, como eu posso me preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo? Bom, como que eu posso sair do mundo? Às vezes é um processo lento. Então ele falou, olha, não precisa você querer fazer tudo de uma vez, nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Mas um bom parâmetro para isso, para estar preparado para a segunda vinda de Cristo, é você ter uma recomendação para o templo, tá bom? Você respondendo as perguntas da recomendação para o templo, se você tem a recomendação do templo ativa, tá bom? E você é honesto nas perguntas, nas respostas que você dá ali da pergunta, você está preparado aí para a segunda vinda de Cristo. Mas não significa que você é perfeito. Você pode pegar algo que é da preparação para o templo e trabalhar em cima daquilo para melhorar. Porque, por exemplo, para entrar no templo, tem as perguntas, mas são as coisas básicas, o mínimo que você tem que fazer para entrar na casa do Senhor. Por exemplo, a palavra de sabedoria. Existe ali alguns itens que você não pode usar para estar frequentando o templo. Mas existem muitos outros alimentos que fazem mal ali, substância que você não deve fazer uso. Então, é uma maneira de você elevar o seu padrão de vida, elevar a sua saúde, vamos dizer assim. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo, uma outra pergunta que eu separei aqui para mostrar como nós podemos melhorar para a segunda vinda, como nós podemos preparar e como ele falou aqui, que nossa fuga não seja às pressas, tá bom? Que seja preparada todas as coisas necessárias. Então, uma das perguntas que eu separei que eu acho muito relevante é sobre o dia do Senhor. Olha como está lá na pergunta do templo. Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa como na igreja,
Não terminou a pergunta ainda, mas é algo que nós já podemos pensar. Eu me esforço para santificar o dia do Senhor, tanto na minha casa como na igreja. Se você tem a recomendação, você já respondeu que se esforça, mas você pode fazer algo mais. O que você pode fazer a mais para santificar o dia do Senhor na sua casa, por exemplo, quando você não está na capela? O que você pode fazer para santificar o dia do Senhor melhor na igreja? E aqui mesmo ele vai dando as respostas, né? Na verdade é uma pergunta, você que vai responder, né? Vou começar aqui de novo aqui para nós não se perder. Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa como na igreja, assistindo às reuniões da igreja, preparando-se para tomar o sacramento dignamente e viver em harmonia com as leis e mandamentos do Evangelho. Então nós podemos pegar apenas um tópico, essa é a 8ª pergunta, né, para entrar no templo, para receber o sacerdócio, também é a mesma perguntas do templo. Então nós podemos pegar uma única pergunta e trabalhar em cima disso. Então talvez esse seja o nosso desafio, trabalhar aí sobre o nosso dia do Senhor, como melhorar o dia do Senhor. Isso é se preparar para a segunda vinda de Cristo. Isso é sair do mundo, sair da Babilônia, sair do pecado, tá bom? Então é esse o significado. Eu termino essa mensagem falando sobre o sal, né? Nós somos o sal da terra. E você já prestou atenção quando você come algo salgado assim, né, que você sente o sabor do sal, logo te dá sede. Então que nós possamos ser o sal para as outras pessoas. Em que sentido? As outras pessoas, ao observar na nossa vida, que possa ver nossa felicidade, que possa ver a mudança em nós, nossa alegria em viver o Evangelho. E que ao experimentar, ao ver isso na nossa vida, possa dar sede nelas. Ou seja, nós somos o sal, então que nós possamos fazer as pessoas ter sede de ter o mesmo que nós temos, tá bom? Mas quando você está com sede, que você comeu algo com sal, você quer água. Quem é a água viva? A água viva é Jesus Cristo. Então que nós possamos ser esse sal, tá bom? Que tempera o mundo, esse conservante, tá bom? Para o mundo. E fazer com que as outras pessoas tenham sede de Jesus Cristo, tenham sede de buscar o nosso Salvador. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.